livro fala da importância da satisfação sexual no casamento. E a insatisfação é pauta para muitos assuntos diários que nós vemos entre os casais, como o desprazer, a traição, o esfriamento, a separação de muitos matrimônios. No livro, a doutora Ana começa falando sobre Gênesis, a criação, homem e mulher. E isso ajuda a gente a entender o início das coisas, né, doutora Ana? É verdade, Luana. Nós temos um princípio, inclusive a Bíblia começa com no princípio. Esse é o nome, inclusive, da Bíblia, do livro de Gênesis em hebraico, Bereshit, no princípio, em um princípio. Então, quando nós queremos pôr ordem em todas as coisas, temos que voltar ao princípio. Por que as coisas foram criadas, para que foram criadas, qual é o propósito da criação, e o casamento tem um início, e o porquê da satisfação sexual. Ela tem o seu papel dentro da união. E eu entendo que no primeiro, né, tópico, dando um spoiler, né, do Sim. início do livro, é o porquê. Ele foi criado com 3 propósitos: companhia, união sexual e geração de filhos. Então, essa importância da satisfação sexual talvez seja por isso que a maioria das pessoas busca um encontro sexual, pela satisfação, não necessariamente para ter filhos. E por isso que eu quis pôr esse tópico no nome do livro, na importância à luz da Bíblia. Correto. A pensar, inclusive, né, que tem até um capítulo que fala-se de apegar-se para depois pegar. Como é que é isso? Parece que as ordens estão meio invertidas. Sim, sim. E o próprio Jesus disse isso quando ele reportou a Gênese, quando Adão, vendo aquela mulher que foi posta diante dele, criada para ele, ele disse assim: essa é a varoa, porque do varão foi tomada. Isso é tão bonito. Se você vai estudar, né, no original, nós não vamos ficar presos aqui. Ishá, homem e mulher. A palavra homem e mulher está ligada, inclusive, na sua estrutura. E ele diz, portanto, quer dizer, a partir disso, deixará o homem, varão, seu pai e sua mãe. Então é preciso desapegar-se de uma família original para depois ele apegar-se à sua mulher. E então serão 2 numa casa. E o livro também traz dados bastante atuais sobre um boletim epidemiológico que foi divulgado com os dados de 2016, né, dos levantamentos de AIDS, né, que foram registrados, e identificou que a maioria das pessoas contaminadas, que foi um grande quantitativo, são pessoas na faixa de 15 e 19 anos, fora o que não é registrado diariamente, que pode se observar nos consultórios, pessoas com inúmeros tipos de DST e outras doenças que acabam sendo não entrando para essas estatísticas, né? O que a senhora pode observar? Eu percebo que esse pegar-se, né? Que é a filosofia, inclusive, você vê isso, eu vou para pegação, eu vou para pegação, vou para pegação. E esse pegar sem o apegar, né? Que esse é até uma estrutura de uma frase do livro, causa isso. O que as pessoas estão buscando nessa juventude, nesse sexo que é precoce para mim? Eles acabam tendo encontros sem nenhum tipo de planejamento, de programação, e isso sem nenhum tipo de afeto e sem nenhum tipo de proteção. E quando há esse encontro baseado apenas na paixão, sem nenhuma nessa programação, há o aumento das DSTs e a proliferação dessas DSTs. Eu pego isso muito em consultório. A maioria desses encontros sexuais que acontecem na adolescência, se não um grande número, talvez 90% deles, são não programados. Eu já tive o privilégio de ler o livro Satisfação Sexual no Casamento. Ele traz temas ainda mais complexos, né? Porque não tem como a gente falar de sexo sem falar de adultério, prostituição, pecados, e quando isso tudo se embola, ele acaba se tornando um vício, que acaba influenciando também na questão comportamental de quem sofre por ter esse vício do sexo, da prostituição. Como é que o livro aborda essas questões voltado para a questão bíblica e do pecado? Nós fizemos um embasamento tanto científico quanto bíblico a esse respeito. Quem trabalha com aconselhamento ou atendimento à população na área da saúde, psicologia e pastoral, vemos que um grande número de pessoas estão com a sua vida destruída por causa dos vícios sexuais. E eles estão atribuídos à glorificação da pornografia que é feita hoje.
né? O legal é a traição, o legal é você escapar, o legal é o casinho, o legal é você ter o seu e talvez mais um. Ou você ter um sexo descompromissado. Esse livro, o nosso livro, tem o compromisso de falar de sexualidade à luz da Bíblia e da ciência. Então, ele tem um viés teológico importante. Porque, como eu disse, né, no início, criou Deus. No princípio, criou Deus. E essas pessoas que passam por esse vício, esses estudos, e a gente cita um estudo que foi feito em que as pessoas viciadas sexuais, elas se comportam como drogadictos. As áreas de apego, as áreas que se estimulam quando você faz a estimulação, são as mesmas áreas do vício. Então, isso foi comprovado nessa pesquisa, de que a pornografia acaba se tornando um vício. E como todo vício, exige doses cada vez maiores. Eles começam com as pequenas doses, até partirem para a pornografia de maneira cada vez mais depravada. Isso leva à destruição tanto da família, quanto do ser humano, quanto de meninas e meninos que experimentam toques prematuros com pedófilos, porque a pessoa começa com um vício de olhar só um filmezinho, de depois praticar um sexo solitário sem o parceiro, através de um estímulo sexual. Porque o que a pornografia faz? Ela faz um violento estímulo sexual que o sexo natural não faz. Isso começa a trabalhar na mente do indivíduo. Então isso exige, porque o sexo natural, isso a gente é um dos capítulos do livro. Ele começa de uma maneira, você vai fazer uma curva, ele tem uma curva de estimulação até o ápice e depois uma curva descendente, que a gente chama de curva normal. A pornografia, ela cria um estímulo extremamente intenso de uma vez, vai até uma satisfação e ela não desce até o final, ela fica mais ou menos aqui. Então, para que essa pessoa possa se gratificar, ela vai precisar de um estímulo muito mais forte depois, porque ela não tem uma resolução total. Agora, vamos fazer uma pausa aqui, doutora Ana, só para esclarecer para vocês que estão assistindo a gente. A doutora Ana é ministrante da Palavra de Deus e é médica clínica geral, ginecologista, obstetra, com mais de 20 anos de carreira. Então, todos os dados que estão sendo trazidos aqui são dados científicos, dados bíblicos também. Seja para casados ou para solteiros, o livro Satisfação Sexual no Casamento é um manual, né, de como você lidar bem no matrimônio e você atender às suas expectativas de felicidade, fazendo o outro feliz e sendo feliz também. É um projeto da minha vida e esse livro tem todas essas experiências que eu tenho, tanto de consultório, enquanto de estudo teológico, filosófico e científico, e estamos aqui para trazer o conhecimento, que eu entendo que, como o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse livro estará disponível pela plataforma da Amazon.com. Esteja atento às nossas redes sociais para que você possa participar. Estaremos fazendo uma live para divulgar esse trabalho e essa entrevista vem também para isso. Um beijo para vocês. Muito obrigada.